Antes de levantarmos a nossa voz em oração, vamos meditar, queridos, nas promessas de Deus. Quero que você ouça isso hoje, não apenas com seus ouvidos, mas profundamente no seu espírito, onde habita o Espírito Santo. Porque Deus, queridos, não permitiu que você acordasse nesta manhã por acaso. Ele não colocou fôlego novamente em seus pulmões apenas por hábito. Ele o despertou com a intenção, queridos, com um propósito, com um plano já preparado para o seu dia. E antes que o inimigo ele tente roubar a sua manhã com preocupação, distração ou medo, Deus, ele está dizendo a você agora: entregue-me a sua manhã e eu cuidarei da sua noite. Pense, queridos, por um momento em Abraão. Imagine esse homem, já idoso, cansado, carregando uma promessa de Deus sobre sua vida. Mas, vendo os anos se passarem, sem que nada acontecesse. Quantos conseguem se identificar com isso hoje? Quantos estão segurando uma promessa de Deus, enquanto as circunstâncias dizem exatamente o contrário? Mas houve algo que mudou tudo na vida de Abraão. Em seu momento de vulnerabilidade, queridos, na manhã de sua dúvida, ele não fugiu de Deus. Ele correu para os braços do Pai. Ele apresentou os seus medos diante do Senhor. Ele foi sincero, foi transparente, e Deus não o repreendeu por isso. Deus não disse: como você ousa duvidar de mim? Pelo contrário, Deus o chamou para perto. O Senhor o levou para fora, debaixo do céu estrelado, e declarou: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, e a sua recompensa será grandiosa. Seu escudo, queridos, não apenas um ajudador ocasional, mas aquele que se coloca entre você e tudo aquilo que tenta destruí-lo. O que Abraão não podia garantir sozinho, Deus ele garantiu. O que Abraão não podia controlar, Deus cobriu. E o mesmo Deus que foi fiel a Abraão continua sendo fiel hoje, queridos. O Deus da aliança, o Deus que cumpre promessas, o Deus que protege os seus filhos. E Ele está dizendo a você hoje: não tenha medo, eu sou o seu escudo. Entregue-me a sua manhã e eu cuidarei da sua noite. Eita Deus, Tu és maravilhoso. Abra o seu coração agora. Vamos orar. Pai, Senhor, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, nessa manhã, da mesma forma que Abraão se aproximou de Ti, com perguntas
sem respostas, com medos que ainda não conseguimos expressar, com promessas que esperamos há tanto tempo que começamos a nos perguntar se ainda estão vivas. Chegamos cansados, esperançosos, mas sinceros. E é exatamente neste lugar de sinceridade que o Senhor nos encontra. Assim como o Senhor encontrou Abraão. Senhor, muitas vezes olhamos para as circunstâncias e sentimos o peso da incerteza esmagando o nosso coração, Pai. Hoje escolhemos olhar para cima. Escolhemos olhar para Ti. Tu és o Deus que faz aliança eterna. O Deus que cobre aquilo que não conseguimos controlar. O Deus que permanece fiel, mesmo quando a nossa fé, ela enfraquece. Por isso, nesta manhã, nós nos rendemos a Ti. Não uma rendição de derrota, mas uma rendição de confiança. Porque já tentamos carregar o peso do dia sozinho. Já tentamos controlar, Senhor, o futuro. Já tentamos resolver tudo com a nossa própria força. E descobrimos que não fomos criados para viver assim. O Salmos 31, Senhor, diz assim: em Ti, Senhor, me refugio, e jamais permitas que eu seja envergonhado. Inclina os Teus ouvidos para mim, livra-me depressa. Se Tu, a minha rocha, meu refúgio e minha fortaleza. Tu és a nossa rocha, Pai. Não nossos planos, não nossa produtividade. Por isso, antes de qualquer compromisso, antes das preocupações, antes das exigências do dia, nós escolhemos correr para a Tua presença. Nós declaramos hoje, os nossos dias estão em Tuas mãos. Nossa manhã está, Senhor, em Tuas mãos. Nossa tarde está em Tuas mãos. A nossa noite também está em Tuas mãos. E se entregarmos as primeiras horas do nosso dia, confiarmos que o Senhor cuidará de tudo o que virá depois, Senhor, será maravilhoso. Então, nós lembraremos também de Ana, uma mulher que carregava dores profundas, lágrimas silenciosas e uma espera aparentemente interminável. Mas certa manhã, ela derramou sua alma diante do Senhor, sem máscaras, sem esconder a dor. Ela entregou sua tristeza e o Senhor o lembrou dela. Ela entregou sua manhã e o Senhor cobriu a sua noite com alegria. Senhor, hoje nós entregamos também, Senhor, todas as nossas preocupações, as preocupações financeiras, nossos medos sobre o futuro, nossas dores escondidas, nossas decepções, nossos relacionamentos, nossas enfermidades, nossas ansiedades. Nós entregamos tudo aos Teus pés. O Teu amor, Senhor, chega até os céus, a Tua fidelidade alcança as nuvens. Então queremos viver debaixo da sombra das Tuas asas, não debaixo da pressão deste mundo, não debaixo da opinião das pessoas, Senhor, mas debaixo da Tua proteção, porque em Ti está a fonte da vida.
Em tua luz enxergamos a verdadeira luz. Senhor, molda nosso caráter nesta manhã. Ensina-nos a viver com integridade. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando o chão tremer. Quem vive assim jamais será abalado, assim diz a tua palavra. Então lembra-nos também de Jesus. Ele viu os cansados, viu os aflitos, viu os que estavam perdidos e sem direção e teve compaixão dele. Senhor, nós cremos que tu ainda és o mesmo. Tu ainda cura, tu ainda restaura, tu ainda fortalece, ainda ouve a nossa oração. Por isso, toma esta manhã, Senhor. Toma nossos primeiros pensamentos. Toma, Senhor, nossa atenção. Toma nosso coração. Preenche o silêncio da manhã com a tua presença. E estabelece a tua vontade no nosso dia. Confiamos que o Senhor cuidará daquilo que nós não conseguimos resolver. Confiamos que o Senhor abrirá portas. Confiamos que o Senhor sustentará os nossos passos. Porque tu és a nossa rocha. Tu és o nosso escudo. Tu és o nosso refúgio. Tu és o Deus da aliança. O Salmos 31, Senhor, diz: os meus dias estão em tuas mãos. Nossa manhã está nas tuas mãos, Senhor. A nossa noite está em tuas mãos. E nós também estamos em tuas mãos. Nós oramos e entregamos tudo, Senhor, para ti, em nome de Jesus Cristo. Nos guarda e nos protege. Livra-nos de todo mal. Supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém, Senhor. E obrigado por tudo. Que Deus o abençoe, meus queridos, com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia! Fique com essa mensagem em seu coração.